Hoje nós vamos conversar com Lauradi Tereza Figueiredo. Ela é advogada, mediadora, mestre em direitos difusos e coletivos, professora de ética e de direito do consumidor. Lauradi, hoje em dia, praticamente ninguém mais usa dinheiro. Todo mundo anda com dinheiro de plástico, os cartões de crédito, cartões de débito, essas coisas. E isso nos deu alguma tranquilidade, nos deu alguma segurança, mas, na verdade, criou vários tipos de golpe em que o consumidor acaba sendo lesado. Recentemente, você ganhou uma causa importante em que você defendeu um cliente de um grande banco que teve seu cartão furtado numa transação comercial comum. Exato. Como é que a justiça entende esses deveres dos bancos e deveres dos clientes de cartão de crédito? Bom, primeiro eu espero contribuir com essa oportunidade de fazer um alerta à população, no sentido de que a gente tem que prestar atenção com o uso do nosso cartão, como é que a gente paga e o cartão que a gente recebe de volta após o pagamento. Sobre isso é que a gente pode falar um pouco dessa ação e dessa decisão. Desse caso. Primeiro, acho que a gente tem que ressaltar que a relação com os bancos é uma relação de consumo. O consumidor, ele é sempre vulnerável e por isso ele tem uma lei especial de proteção, que é o Código de Defesa do Consumidor. O que pretende a lei é dar um pouco mais de equilíbrio nessa relação. Quando o consumidor tem o uso do cartão permitido pelo banco e assegurado pelo banco, o banco tem toda uma publicidade em cima da segurança que ele oferece para o seu correntista, ele tem uma legítima expectativa de que ele está protegido. Então, a gente deixou há algum tempo de sair com dinheiro para sair com cartão. Porque confia no cartão. Porque confia no banco, confia na proteção e confia nas operações. E do outro lado estão as pessoas que querem levar vantagem com isso, praticando atos ilícitos, muitas vezes atos que são praticados até por funcionários ou ex-funcionários dos bancos, pessoas que têm acesso às informações. Nesse caso em que você defendeu um cliente de banco que teve o cartão furtado, como é que aconteceu isso? Na hora do pagamento, num transporte, a gente melhor não citar exatamente o fornecedor, não é? Mas numa corrida de um lugar para o outro, você paga com o seu cartão normalmente aquela corrida. E na hora de devolver este cartão, como o motorista visualiza a senha que você digita, na hora de devolver esse cartão é trocado. E é substituído por um outro cartão. É furtado então o cartão? Ele é furtado e é trocado, né? Porque ele tem que devolver algum cartão ao passageiro. E ele devolve um cartão com a aparência idêntica ao cartão do passageiro consumidor. Então, quem é que olha o cartão quando você faz um pagamento, você recebe, põe na carteira e a gente não olha se é o seu nome que está no cartão. Então, eu entreguei um cartão preto, recebo um cartão preto da mesma bandeira. E assim sucessivos golpes. Então E o golpista fica com um cartão de verdade, conhecedor da senha. Exato. E aí a gente tinha um problema que é a responsabilidade pela guarda da senha. O que os bancos dizem? Se você tem um cartão com uma senha, a responsabilidade pela senha, a guarda da senha é sua. Mas a justiça não entendeu assim. Não, porque o que está em jogo é o tipo de compra, o horário de compra, o local de compra, dentro do perfil do consumidor. Se os bancos têm todo um sistema de segurança importante e conhecem o perfil do consumidor, ele tem que bloquear as compras que não se enquadram naquele perfil. Então, se eu tenho, nesse caso específico, meu cliente nunca comprou de madrugada, muito menos aquele valor em 6 horas. Um período de 6 horas, quase 50 mil reais durante a madrugada. Se isso nunca aconteceu... É altamente suspeito, né? Se isso nunca aconteceu, se os estabelecimentos não eram estabelecimentos de uso frequente dentro do perfil dele, o banco tinha toda a condição e tecnologia suficiente para bloquear. Existem casos que o banco autoriza compras e saques até acima do limite. Se o banco atribui um limite de compras para o consumidor, nem ele mesmo respeita,
para bloquear operações suspeitas. Então, o judiciário veio entendendo que é responsabilidade objetiva do banco. Nesse caso, o cliente recebe também por danos morais, não recebe? Recebe em muitos casos. Eu dei uma olhada na jurisprudência mais recente e não é pacífico esse entendimento sobre danos morais. Por quê? Porque depende de cada caso concreto. Para citar um exemplo específico, um consumidor idoso tinha os cartões na carteira e a senha junto com os cartões. E ele foi furtado. Nesse caso, o judiciário entendeu que até certo ponto, em que pese o banco ter que bloquear as compras que não são do perfil dele, até certo ponto ele contribuiu Por para portar a aquele senha dano. junto do cartão. Exato. Então, em alguns casos tem o dano moral sim, em outros não, depende do caso concreto. Agora, existe uma infinidade de golpes. Todo dia a gente ouve alguém contando de um golpe novo. Eles vão mudando o tipo de golpe? Como é que os estelionatários agem? Em que pese os golpes se tornarem conhecidos e até com apelidos, né, eles ainda permanecem, digamos, em atividade, né? Em relação às fraudes bancárias, existem muitas possibilidades, né? Tem aquela pessoa que tem os seus dados, liga para o seu telefone para confirmar dados e pede que você digite a sua senha no telefone. Coisa que a gente não deve fazer nunca. Nunca, em hipótese alguma. Então, quando você digita a senha no seu telefone, ele tem uma tecnologia, um aparelho do outro lado que ele captura a sua senha e ele já tem todos os seus dados. Existe o golpe de que ele manda alguém à sua casa depois de confirmar os dados para você entregar o cartão mesmo quebrado. Então ele tem o chip do seu cartão, você já digitou a senha na ligação e ele tem aí o chip também. Então esse golpe do pagamento que aconteceu muito em vários pontos de comércio, por exemplo, quando tem um show, um jogo no estádio de futebol. Multidões. Então você vai, paga, compra um cachorro quente, paga uma corrida de transporte, acontece. É sempre quando o consumidor está ainda mais vulnerável. Agora, existe um perfil das pessoas que caem nesses golpes por idade, por renda, ou é todo tipo de gente? Olha, eu arriscaria dizer que pela experiência na prática, né, nos casos, as pessoas estão sempre dispostas, assim, disponíveis para um golpe. É claro vulneráveis, que, né? O consumidor, ele é vulnerável por natureza, é uma característica intrínseca a todo consumidor. É claro que quando a gente estuda o Código de Defesa do Consumidor, a gente sabe que existem segmentos de hipervulnerabilidade. Então, um idoso, ele é mais vulnerável do que uma pessoa mais jovem, que está mais atenta, que tem os sentidos mais ativos. Então, por exemplo, o idoso vai num caixa, num supermercado, por exemplo, um caixa eletrônico em pontos de venda, e ele tem algum problema, alguém se aproxima, posso ajudar? Pronto. Ele é uma vítima perfeita. Muitos desses golpes aplicados com cartões de crédito têm informação de dentro dos bancos, de funcionários dos bancos, não tem? Muitas vezes acontece. Acontece até na hora do envio de talonário, de furto de cartão e de talonário saindo do próprio banco. Mas para a justiça não importa se o dano, a lesão foi causada por um fortuito interno, por uma falha na prestação do serviço, se foi por um terceiro que furtou meu cartão. Hoje, a jurisprudência é pacífica no sentido, ocorreu o dano, a responsabilidade é do banco que não garantiu a segurança. Por não obedecer ao padrão de consumo daquela vítima. Principalmente porque não bloqueou as compras que não pertencem ao perfil daquela vítima. Sim, sem dúvida. Há casos até em que bancos autorizam compras excedendo o limite do cartão, não existem? Exato. Teve uma jurisprudência recente, não do nosso escritório, mas que está na minha lista de acompanhamento. O banco glosou 3 compras
e depois autorizou todas as demais. Aí o consumidor foi ao judiciário e falou, olha, essas compras não foram feitas por mim. Nenhum desses estabelecimentos eu não compro nesse horário. E aí o judiciário olha que aquelas compras estão muito acima do valor das compras de um mês inteiro. E aconteceram num dia, dos últimos meses, né, do perfil do consumidor. E aí falou, ainda mais o banco, por segurança, cancela algumas compras e autoriza outras. Qual é o sentido disso? As vítimas desses golpes, antes de acionar um advogado e ir para a justiça, elas tentam um acerto, um acordo com o banco? Sem dúvida, sem dúvida. Sem sucesso. O banco nunca aceita? Eu nunca vi. Mas também eu só vejo quando vai para o judiciário, né? Claro. Então eu não sei, esse meu cliente em particular, ele tentou muito contato com o banco, ele é um cliente especial, ele tinha aquele cartão Black sem limite, por isso o absurdo do valor da compra. Ele tentou de todas as formas e o banco se recusou. Esse é um processo muito complicado, por exemplo, a pessoa é vítima de um caso desse de cartão. Quanto tempo depois a justiça dá a vitória à vítima? Como esse caso depende basicamente de documentação e de análise do perfil do cliente, não tem uma instrução de processo muito longa, não depende nem da oitiva da parte, nem de testemunhas, basicamente é um processo mais documento, simples. Né? A prova é documental e a jurisprudência é consolidada. Então, eu arriscaria dizer, é claro que a gente tem um universo muito grande no Brasil e uma diferença muito grande de andamento da justiça em São Paulo, no interior ou em outros estados. Mas aqui em São Paulo, capital, eu arriscaria dizer que em um ano é possível já ter uma sentença de primeiro grau. E, obviamente, o banco vai recorrer da decisão e aí mais um ano, talvez, para uma decisão definitiva no Tribunal de Justiça. Você diria que a legislação brasileira é boa no sentido de proteger a parte não leonina do contrato, a parte mais fraca do contrato? Eu diria que a legislação é excelente. A nossa proteção ao consumidor é uma das mais avançadas do mundo. Então, a nossa legislação de proteção é muito boa, como tantas outras leis. O difícil é a gente aplicar. Então, quando a gente pensa que o consumidor é vulnerável, que ele precisa de proteção e que essa proteção está assegurada na lei, você pode me voltar à pergunta, por que demora tanto? Por que os bancos não tomam toda a precaução para que essas fraudes não aconteçam? Porque esse consumidor, se a gente for olhar, ele vai ter que contratar um advogado, ele vai ter que gastar dinheiro com honorários, ele pode ter o nome negativado, enviado aos cadastros de proteção de crédito, porque ele não vai pagar uma fatura que ele não tem condição de pagar, que está fora do perfil dele. Então, é um transtorno tão grande que podia ser evitado com uma simples ligação para o banco. Banco, eu não reconheço as compras, eu fui vítima de uma fraude. O banco já sabe que tem uma lei que protege o consumidor. Por que levar isso para o judiciário? E se de um lado nós temos um país com uma cultura de judicialização, né? A gente procura o judiciário para tudo, do outro lado a gente tem fornecedores que não respeitam a lei. Então, tem o consumidor litigante profissional? Tem sim, a gente tem que reconhecer que tem. De má fé. De má fé, que vai buscar um crédito que sabe inexistente. Mas do outro a gente tem muitos fornecedores que podiam resolver situações de uma maneira muito mais tranquila. Eu agradeço muito a entrevista da Laura de Tereza Figueiredo, que é advogada, mediadora, mestre em direitos difusos e coletivos, professora de ética e de direito do consumidor. Muito obrigado. Eu que agradeço. Clique aqui ou no link que está na descrição do vídeo. É muito fácil você se inscrever. Basta clicar aqui e no sininho para ser avisado de novos vídeos. Curta e compartilhe o Planeta Azul, a sua revista digital independente e polêmica.